Muito umbandista, quando entra em um terreiro, não tem a menor noção sobre o ritual praticado ali. Se é um molocó, macumba, candomblé, até se é umbanda. Não sabe como entrar naquele ambiente, nem como cumprimentar seu sacerdote. E sabemos, quem não conhece, não respeita. O fato de ser umbandista não significa que fiquemos presos ao conceito mais básico de nossa religião, pois cremos que quanto mais soubermos, mais fé teremos naquilo que fazemos. Fé raciocinada é tudo de bom. E é claro, também, que não será possível conhecer toda a extraordinária riqueza do candomblé em 8 minutos, mas temos a pretensão de trazer os conceitos mais importantes sobre essa religião, dando bom suporte ou, ao menos, os primeiros passos ao médium de Umbanda. Vamos começar? Não. Apesar do que muitos creem, o candomblé não nasceu prontinho na África, mas começou na Bahia. O candomblé é uma religião afro-brasileira. Vamos lembrar o que nos conta Pierre Verger. Debaixo dos olhos severos da Igreja Católica, os africanos se reuniam em irmandades. A primeira, do povo Angola, reunia-se sob a venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no Pelourinho. Os Jejes, na Capela do Corpo Santo, na Cidade Baixa, na Ordem de Nosso Senhor Bom Jesus da Necessidade e Redenção dos Homens Pretos. E os Nagôs Queto formavam 2 irmandades, as mulheres na famosa Nossa Senhora da Boa Morte e os homens a de Nosso Senhor dos Martírios. E mesmo separados por etnias, eles se reuniam para cultuar suas divindades. Foram mulheres do Queto, pertencentes à Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, da Igreja da Barroquinha, aquelas que criaram o primeiro terreiro de candomblé, chamado Yaomi Axé Airá Intilé, o candomblé da Barroquinha, que já citamos em vídeo anterior, na Rua Visconde de Itaparica. Hoje, esse terreiro é conhecido por Casa Branca do Engenho Velho, o primeiro candomblé do Brasil. Essas mulheres se chamavam Yalussô Danadana e Yanassô Acalá, sendo auxiliadas por Babá Acicá, provavelmente um legítimo babalaô. Imaginamos aquele tempo. Essas reuniões eram clandestinas e duramente perseguidas pela polícia na época. A famosa Mãe Menininha do Gantuá tinha seus pais frequentando esse primeiro terreiro, e a cada sucessão, quando as mães de santo faleciam, surgiam brigas e dissidências, e assim, novos terreiros iam surgindo. Resumimos o candomblé em 3, conforme suas origens. O candomblé Queto, de origem Yorubá Nagô, que chama suas divindades de orixás. O candomblé Angola, de origem Angola Banto, que chama suas divindades de inquices. E por fim, o candomblé Jejifon, que chama suas divindades de vuduns. E há diferenças entre eles? Apesar das divindades terem ou não correspondência nos 3 tipos de candomblés, outras vezes poderá haver variações do mesmo, mas em todos haverá rituais de iniciação, guardando suas diferenças. Vamos tentar resumir os 3 candomblés em seus rituais mais importantes. Primeiro, por várias razões, que poderão ser por problemas diversos, como família ou saúde, ou simplesmente quando bola para o santo em meio a uma visitação, incorporando espontaneamente, alguém vai procurar um terreiro para se tornar um iniciado, um abiã. E lembremos, no candomblé, o iniciado não será chamado de médium,
como acontece na Umbanda. O iniciado passará por várias etapas até se tornar um filho de santo, um iaô, ou será preparado para outros cargos. E não serão etapas fáceis, onde terá de aprender a linguagem, alguns falando com fluência línguas africanas, os muitos rituais, danças e cânticos, a duríssima etiqueta exigida e muitas proibições, as quizilas ou euós. Ficará meses praticamente morando no terreiro, naquilo que chamam de roncó, vestindo-se de branco, apenas dormindo em esteiras de palha e comendo com as mãos, sem usar talheres. Depois, vai passar pela caída de quelé, onde usará um colar especial com a importância de uma aliança que vai ligá-lo ao seu orixá. Logo em seguida, o bori ou obori, que será feito com o uso de ervas e o sangue de aves. Depois, mais 21 dias de resguardo, passando pelo orô, onde será catulado, tendo a cabeça raspada e recebendo pequenos ferimentos, feitos com espinha de peixe, que serão a entrada do orixá em seu corpo. Por fim, serão feitos novos sacrifícios, agora com animais de 4 pés, podendo ser cabras ou carneiros, e finalmente a saída, onde ele será paramentado e vai se apresentar à comunidade no ritual do Oruncó, quando o orixá dará o nome de iniciação de seu filho. Cada etapa dessas terá seus elementos, sendo extremamente complexa. Tudo isso trouxemos aqui para ilustrar a dedicação dessas pessoas que enfrentarão desafios pessoais extremos, custos financeiros significativos, unicamente por fé, por desejarem preservar tradições que remontam à sua ancestralidade e uma cultura que em momento algum será menor do que as mais elaboradas em nossa humanidade. Desse modo, acreditamos que conhecer nos faz ter respeito, especialmente aqueles que preservam nossas tradições e nossa cultura com tanto zelo. Conhecer nos faz enxergar como é relativamente fácil trabalharmos em nossa Umbanda, apesar dos queixumes de tantos cujas exigências são infinitamente menores. Como é rica nossa cultura, nossa incrível diversidade e os esforços de tantos por manterem suas crenças por séculos. E, finalmente, agradecer aos nossos guias que todos os dias nos ensinam como devemos ter respeito a todas as crenças, por mais diversas sejam, em um sentido verdadeiramente cristão. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo sensacional feito com carinho para você. Até a próxima semana.